Se você está cansada, deitar mais cedo não resolve. E tentar desligar a mente também não. Porque o que não te deixa dormir não é pensamento demais. É um corpo que não recebeu o sinal de que acabou. Você pode fechar os olhos, mas algo dentro continua atento, como se ainda houvesse algo para resolver. Como se ainda não fosse seguro baixar a guarda. E isso não aparece como drama, aparece como detalhe. Mandíbula levemente tensionada, respiração curta, um cansaço que não vira sono, uma exaustão que não descansa. Você já percebeu isso? O dia termina, mas você não termina o dia. O corpo continua em modo funcional, como se ainda estivesse no meio da tarde. E aí você tenta relaxar, tenta controlar, tenta organizar a cabeça, mas controle não induz descanso. Controle mantém vigilância, e vigilância não dorme. Talvez o que esteja acontecendo não seja insônia, seja saturação acumulada, pequenas tensões que nunca foram liberadas, pequenas exigências que nunca foram encerradas, pequenos alertas que nunca receberam conclusão. E quando isso se acumula, o corpo aprende a não desligar. Até o final deste encontro, algo vai mudar. Não porque você vai entender mais, mas porque seu corpo vai reconhecer segurança. As afirmações no final vão consolidar o processo, mas primeiro precisa mexer na raiz. E a raiz não está na sua mente. Está no estado interno que você carrega até a cama. Fica comigo, porque talvez você não precise dormir melhor, precise encerrar melhor. Antes de qualquer coisa, perceba algo simples, sem mudar, só percebe. Sua língua está pressionando o céu da boca? Seus dentes estão encostando? Você não precisa soltar ainda, só observe. Talvez hoje tenha sido um dia comum, nada extraordinário. Você funcionou, respondeu mensagens, resolveu problemas, tomou decisões, conversou com pessoas, segurou emoções e continuou. O que quase ninguém percebe é que cada pequena tensão que você segura fica no corpo. Você não pode lembrar da conversa difícil, mas o corpo lembra da contração. Você pode não pensar mais no prazo, mas o corpo lembra da aceleração. Você pode dizer que já passou, mas o sistema nervoso ainda não recebeu a mensagem de encerramento. E então você deita e espera que o sono faça o que o dia inteiro não fez: desligar. Atenção total aqui. Tentar regular emocionalmente um corpo exausto mantém você desregulada. Não é falta de disciplina, não é fraqueza, é fisiologia acumulada. Enquanto o corpo não sente que terminou, ele não entrega descanso. E a mente continua tentando resolver o que o corpo ainda está processando. Segura isso, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como esse acúmulo funciona e por que você não percebe enquanto está acontecendo. Imagine um computador
várias abas abertas, nenhuma travando, mas todas consumindo energia. Você continua usando, funciona, responde, até entrega, mas o sistema está sobrecarregado. Agora imagina que você simplesmente fecha a tampa, sem encerrar os processos. Ele entra no modo espera, mas continua trabalhando por dentro. É isso que acontece quando você deita sem encerrar o dia. O corpo não entende que terminou, ele entende que foi interrompido. Outra imagem. Um copo sendo preenchido gota por gota. Nada dramático, nada urgente, mas constante. Quando o copo transborda, você chama de insônia. Mas o transbordamento começou muito antes. Você está tentando dormir ou está tentando forçar silêncio num sistema que ainda está ativo? E se o problema não for sua mente inquieta, mas processos que nunca foram concluídos no corpo? Não responde ainda. Nos próximos minutos vamos mexer em algo pequeno, quase invisível, e você vai perceber como o corpo responde antes da mente entender. Sem mudar nada grande, só um detalhe. Deixe os dentes desencostarem, nada além disso. Não force a boca a abrir. Apenas permita que os dentes não se toquem. Percebe o que acontece? Talvez a respiração mude sozinha. Agora deixe a ponta da língua repousar no fundo da boca. Solta, como se não tivesse função nenhuma agora. Observe. O corpo responde antes da mente entender. Isso ainda não é solução. É o sistema saindo do microalerta. Agora deixe os ombros descerem 2 milímetros, só 2. Como se alguém tivesse tirado um peso invisível. Percebe? Talvez o ar esteja entrando um pouco mais fundo. Talvez o peito esteja menos rígido. Talvez o corpo esteja um pouco mais pesado. Peso aqui não é cansaço, é entrega, mas presta atenção. Se você vive o dia inteiro acumulando microtensões, o corpo aprende a dormir em alerta, mandíbula contraída, respiração superficial, pequenos músculos ativos. É como tentar dormir segurando algo. E agora, ao soltar milímetros, o sistema entende que pode reduzir a vigilância. Isso ainda não é sono, é o corpo que reconhece que não precisa se defender. E quando o corpo desce, a mente acompanha. Nos próximos minutos eu quero colocar isso no espelho, porque talvez você não esteja dormindo mal, talvez esteja vivendo em microalerta constante. Talvez você não esteja acordando cansada porque dorme pouco. Talvez esteja acordando cansada porque nunca desliga de verdade. Você funciona o dia inteiro, resolve, responde, segura, adapta. E quando a noite chega, seu corpo ainda está pronto para agir. Não porque você quer, mas porque ele aprendeu que precisa. Talvez você esteja tentando dormir com o mesmo estado interno que usa para sobreviver ao dia. E isso não é fraqueza, é adaptação. Você aprendeu a aguentar, aprendeu a continuar,
mas o corpo não foi feito para viver em alerta constante. Ele foi feito para alternar, ativar e depois desativar. Talvez o que você queira não seja apenas sono, seja silêncio interno, seja diminuir intensidade, seja acordar sem peso invisível no peito. E isso não é luxo, é necessidade biológica. Não existe culpa aqui, existe acúmulo. Existe microtensão repetida. Existe um sistema que não recebeu encerramento. E você não precisa lutar contra isso. Precisa ensinar o corpo que pode terminar o dia. Aguarde, só mais um pouquinho. Eu vou dizer algo que muda completamente a forma como você entende regulação emocional. E talvez você pare de tentar ser forte na hora errada. Aqui está o ponto que muda tudo. Regulação emocional não é força mental, é fisiologia bem cuidada. Você não está acordada porque pensa demais. Está acordada porque o corpo ainda não se sentiu seguro o suficiente para desligar. O problema não é caráter, não é falta de controle, não é fraqueza emocional, é vulnerabilidade fisiológica acumulada. Quando o corpo vive em microalerta constante, a mente assume vigilância e vigilância não dorme. Mas quando o corpo reconhece segurança, a mente não precisa proteger. Talvez você tenha tentado resolver insônia com pensamento, com técnica, com disciplina. Mas descanso não é disciplina, é permissão fisiológica. E isso muda completamente a forma como você se enxerga. Você não precisa se controlar mais. Precisa reduzir vulnerabilidade ao longo do dia. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre como diminuir esse estado de alerta antes mesmo da noite chegar, para que o sono não seja batalha. Agora não precisamos entender mais nada. Precisamos permitir que o corpo finalize. As frases que vêm a seguir não são instruções, são encerramento. E se você sente a necessidade de potencializar os resultados incríveis conquistados aqui no canal, no primeiro comentário fixado tem um link que te leva a uma oportunidade de desenvolvimento e evolução. Vou reforçar aqui uma informação importante. As afirmações que vêm a seguir não são afirmações comuns que você ouve por aí. Elas são afirmações bem estudadas, elas irão reprogramar a sua mente para que você coloque em prática no dia seguinte tudo que conversamos aqui e ao mesmo tempo uma restauração do corpo que vai te levar a um sono profundo, muito mais restaurador. Aproveite. Se quiser dormir, fique à vontade. Você não precisa fazer nada agora. Talvez apenas permita que o corpo pese um pouco mais. Enquanto você escuta, alguma parte sua começa a entender que o dia realmente terminou. E é curioso perceber como o corpo responde quando recebe esse sinal. Você não precisa desligar a mente. Pode deixar que ela desacelere sozinha. Porque quando o corpo sai do alerta, a mente não precisa vigiar.
Talvez você perceba que não existe nada urgente neste momento, nada para resolver, nada para provar, nada para antecipar. E quando essa compreensão se instala, os músculos começam a soltar o que estavam segurando. Você pode notar um pequeno relaxamento no rosto, talvez na mandíbula, talvez nos olhos, talvez nos ombros. E mesmo que você não perceba conscientemente, o sistema nervoso percebe e começa a diminuir o ritmo. Você não está sendo avaliada, não está competindo, não está atrasada, está apenas respirando. E a respiração encontra um ritmo próprio, mais profundo, mais lento, mais silencioso. Enquanto isso acontece, seu corpo entende que pode encerrar processos abertos, como um sistema que finalmente recebe o comando de finalizar tarefas, sem pressa, sem ruído. Seu corpo aprende agora que não precisa manter microalerta para sobreviver. Pode descansar para restaurar, pode soltar para recuperar, pode desligar para renovar. Cada expiração libera o excesso do dia. Cada inspiração reforça segurança, e segurança fisiológica cria sono profundo. Talvez você perceba o peso agradável do corpo contra o chão. Esse peso é entrega, não é cansaço, é confiança. E quanto mais você permite esse peso, mais o corpo entende que pode reorganizar sozinho. Você não precisa controlar o descanso. O descanso acontece quando o controle diminui. E agora, controle pode diminuir. A mente pode ficar menos nítida. Os pensamentos podem ficar mais espaçados, como se estivessem mais distantes. Talvez você nem precise acompanhar cada palavra. Pode deixar que algumas passem. E enquanto passam, o corpo continua aprofundando. Mais denso, mais quente, mais seguro. Regulação emocional não é força mental, é fisiologia bem cuidada. E neste momento a sua fisiologia está recebendo cuidado. Sem esforço, sem cobrança, apenas permissão. Permissão para terminar, permissão para restaurar, permissão para dormir profundamente. E enquanto você escuta, talvez já esteja começando a atravessar aquele ponto silencioso entre estar acordada e simplesmente deixar ir. Pode deixar. O corpo sabe o caminho. Você não precisa fazer nada agora. Talvez apenas permita que o corpo pese um pouco mais. Enquanto você escuta, alguma parte sua começa a entender que o dia realmente terminou.
E é curioso perceber como o corpo responde quando recebe esse sinal. Você não precisa desligar a mente. Pode deixar que ela desacelere sozinha. Porque quando o corpo sai do alerta, a mente não precisa vigiar. Talvez você perceba que não existe nada urgente neste momento. Nada para resolver, nada para provar, nada para antecipar. E quando essa compreensão se instala, os músculos começam a soltar o que estavam segurando. Você pode notar um pequeno relaxamento no rosto, talvez na mandíbula, talvez nos olhos, talvez nos ombros. E mesmo que você não perceba conscientemente, o sistema nervoso percebe e começa a diminuir o ritmo. Você não está sendo avaliada, não está competindo, não está atrasada, está apenas respirando. E a respiração encontra um ritmo próprio, mais profundo, mais lento, mais silencioso. Enquanto isso acontece, seu corpo entende que pode encerrar processos abertos, como um sistema que finalmente recebe o comando de finalizar tarefas, sem pressa, sem ruído. Seu corpo aprende agora que não precisa manter microalerta para sobreviver. Pode descansar para restaurar. Pode soltar para recuperar. Pode desligar para renovar. Cada expiração libera o excesso do dia. Cada inspiração reforça a segurança, e segurança fisiológica cria sono profundo. Talvez você perceba o peso agradável do corpo contra o chão. Esse peso é entrega, não é cansaço, é confiança. E quanto mais você permite esse peso, mais o corpo entende que pode reorganizar sozinho. Você não precisa controlar o descanso. O descanso acontece quando o controle diminui. E agora, o controle pode diminuir. A mente pode ficar menos nítida. Os pensamentos podem ficar mais espaçados, como se estivessem mais distantes. Talvez você nem precise acompanhar cada palavra. Pode deixar que algumas passem. E enquanto passam, o corpo continua aprofundando. Mais denso, mais quente, mais seguro. Regulação emocional não é força mental. É fisiologia bem cuidada. E neste momento a sua fisiologia está recebendo cuidado. Sem esforço, sem cobrança. Apenas permissão. Permissão para terminar. Permissão para restaurar. Permissão para dormir profundamente. E enquanto você escuta, talvez já esteja começando a atravessar aquele ponto silencioso entre estar acordada
e simplesmente deixar ir. Pode deixar. O corpo sabe o caminho. Você não precisa fazer nada agora. Talvez apenas permita que o corpo pese um pouco mais. Enquanto você escuta, alguma parte sua começa a entender que o dia realmente terminou. E é curioso perceber como o corpo responde quando recebe esse sinal. Você não precisa desligar a mente. Pode deixar que ela desacelere sozinha. Porque quando o corpo sai do alerta, a mente não precisa vigiar. Talvez você perceba que não existe nada urgente neste momento. Nada para resolver, nada para provar, nada para antecipar. E quando essa compreensão se instala, os músculos começam a soltar o que estavam segurando. Você pode notar um pequeno relaxamento no rosto, talvez na mandíbula, talvez nos olhos, talvez nos ombros. E mesmo que você não perceba conscientemente, o sistema nervoso percebe e começa a diminuir o ritmo. Você não está sendo avaliada, não está competindo, não está atrasada, está apenas respirando. E a respiração encontra um ritmo próprio, mais profundo, mais lento, mais silencioso. Enquanto isso acontece, seu corpo entende que pode encerrar processos abertos, como um sistema que finalmente recebe o comando de finalizar tarefas, sem pressa, sem ruído. Seu corpo aprende agora que não precisa manter microalerta para sobreviver. Pode descansar para restaurar, pode soltar para recuperar, pode desligar para renovar. Cada expiração libera o excesso do dia. Cada inspiração reforça a segurança, e segurança fisiológica cria sono profundo. Talvez você perceba o peso agradável do corpo contra o chão. Esse peso é entrega, não é cansaço, é confiança. E quanto mais você permite esse peso, mais o corpo entende que pode reorganizar sozinho. Você não precisa controlar o descanso. O descanso acontece quando o controle diminui. E agora, controle pode diminuir. A mente pode ficar menos nítida. Os pensamentos podem ficar mais espaçados, como se estivessem mais distantes. Talvez você nem precise acompanhar cada palavra. Pode deixar que algumas passem. E enquanto passam, o corpo continua aprofundando. Mais denso, mais quente, mais seguro. Regulação emocional não é força mental, é fisiologia bem cuidada. E neste momento a sua fisiologia está recebendo cuidado, sem esforço, sem cobrança.
apenas permissão. Permissão para terminar. Permissão para restaurar. Permissão para dormir profundamente. E enquanto você escuta, talvez já esteja começando a atravessar aquele ponto silencioso entre estar acordada e simplesmente deixar ir. Pode deixar. O corpo sabe o caminho. Você não precisa fazer nada agora. Talvez apenas permita que o corpo pese um pouco mais. Enquanto você escuta, alguma parte sua começa a entender que o dia realmente terminou. E é curioso perceber como o corpo responde quando recebe esse sinal. Você não precisa desligar a mente. Pode deixar que ela desacelere sozinha. Porque quando o corpo sai do alerta, a mente não precisa vigiar. Talvez você perceba que não existe nada urgente neste momento. Nada para resolver, nada para provar, nada para antecipar. E quando essa compreensão se instala, os músculos começam a soltar o que estavam segurando. Você pode notar um pequeno relaxamento no rosto, talvez na mandíbula, talvez nos olhos, talvez nos ombros. E mesmo que você não perceba conscientemente, o sistema nervoso percebe e começa a diminuir o ritmo. Você não está sendo avaliada, não está competindo, não está atrasada, está apenas respirando. E a respiração encontra um ritmo próprio, mais profundo, mais lento, mais silencioso. Enquanto isso acontece, seu corpo entende que pode encerrar processos abertos, como um sistema que finalmente recebe o comando de finalizar tarefas, sem pressa, sem ruído. Seu corpo aprende agora que não precisa manter microalerta para sobreviver. Pode descansar para restaurar, pode soltar para recuperar, pode desligar para renovar. Cada expiração libera o excesso do dia. Cada inspiração reforça segurança, e segurança fisiológica cria sono profundo. Talvez você perceba o peso agradável do corpo contra o chão. Esse peso é entrega, não é cansaço, é confiança. E quanto mais você permite esse peso, mais o corpo entende que pode reorganizar sozinho. Você não precisa controlar o descanso. O descanso acontece quando o controle diminui. E agora, controle pode diminuir. A mente pode ficar menos nítida. Os pensamentos podem ficar mais espaçados, como se estivessem mais distantes. Talvez você nem precise acompanhar cada palavra. Pode deixar que algumas passem, e enquanto passam,
o corpo continua aprofundando, mais denso, mais quente, mais seguro. Regulação emocional não é força mental, é fisiologia bem cuidada. E neste momento a sua fisiologia está recebendo cuidado, sem esforço, sem cobrança, apenas permissão. Permissão para terminar, permissão para restaurar, permissão para dormir profundamente. E enquanto você escuta, talvez já esteja começando a atravessar aquele ponto silencioso entre estar acordada e simplesmente deixar ir. Pode deixar. O corpo sabe o caminho. Você não precisa fazer nada agora. Talvez apenas permita que o corpo pese um pouco mais. Enquanto você escuta, alguma parte sua começa a entender que o dia realmente terminou. E é curioso perceber como o corpo responde quando recebe esse sinal. Você não precisa desligar a mente. Pode deixar que ela desacelere sozinha. Porque quando o corpo sai do alerta, a mente não precisa vigiar. Talvez você perceba que não existe nada urgente neste momento. Nada para resolver, nada para provar, nada para antecipar. E quando essa compreensão se instala, os músculos começam a soltar o que estavam segurando. Você pode notar um pequeno relaxamento no rosto, talvez na mandíbula, talvez nos olhos, talvez nos ombros. E mesmo que você não perceba conscientemente, o sistema nervoso percebe e começa a diminuir o ritmo. Você não está sendo avaliada, não está competindo, não está atrasada, está apenas respirando. E a respiração encontra um ritmo próprio, mais profundo, mais lento, mais silencioso. Enquanto isso acontece, seu corpo entende que pode encerrar processos abertos, como um sistema que finalmente recebe o comando de finalizar tarefas, sem pressa, sem ruído. Seu corpo aprende agora que não precisa manter microalerta para sobreviver. Pode descansar para restaurar, pode soltar para recuperar, pode desligar para renovar. Cada expiração libera o excesso do dia. Cada inspiração reforça segurança, e segurança fisiológica cria sono profundo. Talvez você perceba o peso agradável do corpo contra o chão. Esse peso é entrega, não é cansaço, é confiança. E quanto mais você permite esse peso, mais o corpo entende que pode reorganizar sozinho. Você não precisa controlar o descanso.
O descanso acontece quando o controle diminui. E agora, controle pode diminuir. A mente pode ficar menos nítida. Os pensamentos podem ficar mais espaçados, como se estivessem mais distantes. Talvez você nem precise acompanhar cada palavra. Pode deixar que algumas passem, e enquanto passam, o corpo continua aprofundando. Mais denso, mais quente, mais seguro. Regulação emocional não é força mental, é fisiologia bem cuidada. E neste momento a sua fisiologia está recebendo cuidado, sem esforço, sem cobrança, apenas permissão. Permissão para terminar, permissão para restaurar, permissão para dormir profundamente. E enquanto você escuta, talvez já esteja começando a atravessar aquele ponto silencioso entre estar acordada e simplesmente deixar ir. Pode deixar. O corpo sabe o caminho. Você não precisa fazer nada agora. Talvez apenas permita que o corpo pese um pouco mais. Enquanto você escuta, alguma parte sua começa a entender que o dia realmente terminou. E é curioso perceber como o corpo responde quando recebe esse sinal. Você não precisa desligar a mente. Pode deixar que ela desacelere sozinha. Porque quando o corpo sai do alerta, a mente não precisa vigiar. Talvez você perceba que não existe nada urgente neste momento. Nada para resolver, nada para provar, nada para antecipar. E quando essa compreensão se instala, os músculos começam a soltar o que estavam segurando. Você pode notar um pequeno relaxamento no rosto, talvez na mandíbula, talvez nos olhos, talvez nos ombros. E mesmo que você não perceba conscientemente, o sistema nervoso percebe e começa a diminuir o ritmo. Você não está sendo avaliada, não está competindo, não está atrasada, está apenas respirando. E a respiração encontra um ritmo próprio, mais profundo, mais lento, mais silencioso. Enquanto isso acontece, seu corpo entende que pode encerrar processos abertos, como um sistema que finalmente recebe o comando de finalizar tarefas, sem pressa, sem ruído. Seu corpo aprende agora que não precisa manter microalerta para sobreviver. Pode descansar para restaurar, pode soltar para recuperar, pode desligar para renovar. Cada expiração libera o excesso do dia. Cada inspiração reforça a segurança
e segurança fisiológica cria sono profundo. Talvez você perceba o peso agradável do corpo contra o chão. Esse peso é entrega, não é cansaço, é confiança. E quanto mais você permite esse peso, mais o corpo entende que pode reorganizar sozinho. Você não precisa controlar o descanso. O descanso acontece quando o controle diminui. E agora, controle pode diminuir. A mente pode ficar menos nítida. Os pensamentos podem ficar mais espaçados, como se estivessem mais distantes. Talvez você nem precise acompanhar cada palavra. Pode deixar que algumas passem. E enquanto passam, o corpo continua aprofundando. Mais denso, mais quente, mais seguro. Regulação emocional não é força mental, é fisiologia bem cuidada. E neste momento a sua fisiologia está recebendo cuidado. Sem esforço, sem cobrança, apenas permissão. Permissão para terminar, permissão para restaurar, permissão para dormir profundamente. E enquanto você escuta, talvez já esteja começando a atravessar aquele ponto silencioso entre estar acordada e simplesmente deixar ir. Pode deixar. O corpo sabe o caminho. Você não precisa fazer nada agora. Talvez apenas permita que o corpo pese um pouco mais. Enquanto você escuta, alguma parte sua começa a entender que o dia realmente terminou. E é curioso perceber como o corpo responde quando recebe esse sinal. Você não precisa desligar a mente. Pode deixar que ela desacelere sozinha. Porque quando o corpo sai do alerta, a mente não precisa vigiar. Talvez você perceba que não existe nada urgente neste momento. Nada para resolver, nada para provar, nada para antecipar. E quando essa compreensão se instala, os músculos começam a soltar o que estavam segurando. Você pode notar um pequeno relaxamento no rosto, talvez na mandíbula, talvez nos olhos, talvez nos ombros. E mesmo que você não perceba conscientemente, o sistema nervoso percebe e começa a diminuir o ritmo. Você não está sendo avaliada, não está competindo, não está atrasada, está apenas respirando. E a respiração encontra um ritmo próprio, mais profundo, mais lento, mais silencioso. Enquanto isso acontece, seu corpo entende que pode encerrar processos abertos, como um sistema que finalmente recebe o comando de finalizar tarefas, sem pressa, sem ruído,
Seu corpo aprende agora que não precisa manter microalerta para sobreviver. Pode descansar para restaurar. Pode soltar para recuperar. Pode desligar para renovar. Cada expiração libera o excesso do dia. Cada inspiração reforça a segurança, e segurança fisiológica cria sono profundo. Talvez você perceba o peso agradável do corpo contra o chão. Esse peso é entrega, não é cansaço, é confiança. E quanto mais você permite esse peso, mais o corpo entende que pode reorganizar sozinho. Você não precisa controlar o descanso. O descanso acontece quando o controle diminui. E agora, controle pode diminuir. A mente pode ficar menos nítida. Os pensamentos podem ficar mais espaçados, como se estivessem mais distantes. Talvez você nem precise acompanhar cada palavra. Pode deixar que algumas passem, e enquanto passam, o corpo continua aprofundando. Mais denso, mais quente, mais seguro. Regulação emocional não é força mental, é fisiologia bem cuidada. E neste momento a sua fisiologia está recebendo cuidado, sem esforço, sem cobrança, apenas permissão. Permissão para terminar, permissão para restaurar, permissão para dormir profundamente. E enquanto você escuta, talvez já esteja começando a atravessar aquele ponto silencioso entre estar acordada e simplesmente deixar ir. Pode deixar. O corpo sabe o caminho. Você não precisa fazer nada agora. Talvez apenas permita que o corpo pese um pouco mais. Enquanto você escuta, alguma parte sua começa a entender que o dia realmente terminou. E é curioso perceber como o corpo responde quando recebe esse sinal. Você não precisa desligar a mente. Pode deixar que ela desacelere sozinha. Porque quando o corpo sai do alerta, a mente não precisa vigiar. Talvez você perceba que não existe nada urgente neste momento. Nada para resolver, nada para provar, nada para antecipar. E quando essa compreensão se instala, os músculos começam a soltar o que estavam segurando. Você pode notar um pequeno relaxamento no rosto, talvez na mandíbula, talvez nos olhos, talvez nos ombros. E mesmo que você não perceba conscientemente, o sistema nervoso percebe e começa a diminuir o ritmo. Você não está sendo avaliada, não está competindo, não está atrasada, está apenas respirando.
e a respiração encontra um ritmo próprio, mais profundo, mais lento, mais silencioso. Enquanto isso acontece, seu corpo entende que pode encerrar processos abertos, como um sistema que finalmente recebe o comando de finalizar tarefas, sem pressa, sem ruído. Seu corpo aprende agora que não precisa manter microalerta para sobreviver. Pode descansar para restaurar, pode soltar para recuperar, pode desligar para renovar. Cada expiração libera o excesso do dia. Cada inspiração reforça a segurança, e segurança fisiológica cria sono profundo. Talvez você perceba o peso agradável do corpo contra o chão. Esse peso é entrega, não é cansaço, é confiança. E quanto mais você permite esse peso, mais o corpo entende que pode reorganizar sozinho. Você não precisa controlar o descanso. O descanso acontece quando o controle diminui. E agora, controle pode diminuir. A mente pode ficar menos nítida. Os pensamentos podem ficar mais espaçados, como se estivessem mais distantes. Talvez você nem precise acompanhar cada palavra. Pode deixar que algumas passem. E enquanto passam, o corpo continua aprofundando. Mais denso, mais quente, mais seguro. Regulação emocional não é força mental, é fisiologia bem cuidada. E neste momento a sua fisiologia está recebendo cuidado. Sem esforço, sem cobrança, apenas permissão. Permissão para terminar, permissão para restaurar, permissão para dormir profundamente. E enquanto você escuta, talvez já esteja começando a atravessar aquele ponto silencioso entre estar acordada e simplesmente deixar ir. Pode deixar.